Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como é que vocês estão? Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma análise da fala do professor José Cobori, em que ele está afirmando que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos, até com o contexto geral da guerra contra o Irã, é falir a China, ou pelo menos tornar a vida econômica da China muito mais complicada do que está sendo. E, aparentemente, essa técnica está sendo uma tremenda cagada, para dizer o mínimo. Vamos ver do que se trata. Mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda a dar mais relevância para o canal junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, comecemos. E a China, com essa instabilidade na geopolítica mundial, que ficou claro para a China que os Estados Unidos, né, e os seus aliados, né, o norte global, o que é essa intenção que ele tem, não só com o ataque à Venezuela, a guerra da Rússia e da Ucrânia, ele ter fechado o canal do Panamá logo que ele assumiu, verdade, né, e agora o conflito do Irã, com o Estreito de Hormuz e tal, e porque o Irã, ele queria, a intenção não só o petróleo, é minar a ascensão econômica da China. O interesse dos Estados Unidos por trás é sempre esse, tá? Isso é bem claro. Quando você pega a nova Rota Seda, que é o projeto Cinturão em Rota, sim, a parte terrestre da... E aí a gente pensa, por que ele faz isso sempre através de intermediários? Por que ele nunca parte para uma confrontação mais direta? Porque ele não pode, primeiro porque são duas potências nucleares, ou seja, isso seria ruim não só para eles, mas para o mundo todo, e segundo porque eu tenho certeza que ele não consegue. Se ele não está conseguindo lidar nem com o Irã, que é um país em ordem de magnitude mais fraco do que a China, imagina como é que seria um confronto direto dos Estados Unidos com a própria China. Eu acho que sairia muito mal para a imagem do Trump. Nova Rota Seda sai da China, cruza a Ásia Central, corta o Irã inteirinho pelo meio, sobe ali para a Turquia, passa dentro da Europa, chega em Moscou, vai até o Reino Unido, de lá ele desce para a Itália, e aí lá da Itália ele pega, aí vira a parte marítima no Mediterrâneo, que desce, uma parte passa pelo canal de Suez, que passa ali agora, que eles estão falando do Estreito de Bab el-Mandeb, né? Toda a parte logística ali que sai do Golfo Pérsico passa pelo Estreito de Hormuz, e essa rota da seda marítima passa pelo Estreito de Malaca, que daqui uns dias a gente vai começar a ouvir falar dele, que passa ali entre o Sri Lanka e Singapura, né? E passa no Estreito de Taiwan. Então você pode ver que todos esses pontos aí, em algum momento os Estados Unidos está falando sobre ele, ou tem essa intenção. Então, se os Estados Unidos fosse vitorioso nessa empreitada que ele fez com o Irã, que ele não está, já perdeu, o interesse dele era justamente atingir essa cadeia logística que a China utiliza para a sua ascensão econômica, porque a China é um país que exporta para o mundo inteiro. E também é um país dos que mais importam dessas regiões, que passam justamente por esses estreitos citados. O Estreito de Malaca, que fica ali entre a Malásia e fica ali em torno da Malásia, perto de Singapura, ele é um dos mais vitais para o escoamento do comércio internacional chinês. Então, se os Estados Unidos conseguissem ou dominar aquilo lá diretamente, ou colocar lá um regime amiável, isso seria um duro golpe para as perspectivas de negócios da própria China, e isso seria, então, um duro golpe geopolítico no seu maior rival. Mas, pelo que as coisas estão andando, do jeito que as coisas estão avançando, parece que o Trump ou não é tão esperto assim, ou a China se precaveu mais do que a gente esperava, porque não é isso que está acontecendo. O maior parceiro comercial de 150 países da China. Então, como uma economia exportadora, o gargalo da China, o deal breaker, né, que a gente fala no mercado, é logística, concorda? Toda verdade, empresa que vende muito, que tem escala, a logística é o gargalo dela. Senão não distribui. Ela consegue distribuir. Então a China já notou que a intenção dos Estados Unidos é afetar a cadeia logística que a China utiliza, né? Não à toa o projeto Cinturão em Rota é o principal projeto do governo chinês, do Estado chinês. E por que agora no 15º plano quinquenal a China pegou e falou que ele vai atrás da sua segurança alimentar? Porque a China já está antevendo nessa briga geopolítica, se os Estados Unidos não vai ter 100% de sucesso, mas se conseguir começar a minar as rotas logísticas da China, no limite,
um país que tem 1,4 bilhão de habitantes, ele pode afetar, inclusive, a capacidade do país se alimentar. Então, a China colocou no 15º Plano Quinquenal que ela vai atrás da segurança alimentar, que traduzindo eu não quero depender de ninguém para me alimentar. Se ela chegar nesse ponto, e ela vai chegar que tudo que ela pôs, desde o primeiro Plano Quinquenal até agora, o 15º, ela cumpriu todos, então ela vai atingir o que ela está falando, isso quer dizer que o Brasil vai perder um grande cliente para ficar exportando alimento. Então, ou a gente reindustrializa o país, ou a gente vai morrer. Porque esse negócio de ser, desde da nossa existência da colônia, né? Desde quando era a primeira fase capitalista mercantil do Brasil, que foi os 350 anos primeiro, que era da coroa portuguesa, né? Uma coisa que vale explicar é que em tempos de incerteza global, internacional, comercial principalmente, os países, numa lógica multipolar, eles costumam procurar por uma coisa chamada autarquia. A autarquia é a capacidade que esses países têm de operar e de se sustentar por conta própria, não dependentes de cadeias logísticas vindas de outros países. Isso já foi buscado antes e terminou muito mal. A gente tem que ver que a Segunda Guerra Mundial começou como uma busca por autarquias, e se esse fenômeno for repetido agora no século XXI, vai pegar mal para o Brasil, porque o Brasil é uma economia largamente exportadora de commodities, de produtos de baixo valor agregado. E se não tiver mais compradores, com os outros países fechando as suas economias, então o que o Brasil vai fazer? O Brasil quebra. Então agora seria um momento ideal para começar a investir pesado em alternativas industriais para a economia brasileira, para mudar nossa matriz econômica. Mas será que nosso setor burguês tem essa visão tão apurada, ou eles têm o interesse? Aí que resta a dúvida. Depois da independência até a proclamação da República, e da proclamação da República até a Era Vargas, em 1930, a República Velha, a gente continuou sendo uma colônia primária exportadora, né? A única fase que a gente escapou um pouquinho disso foi na Era Vargas, que é conhecida da década de 30 até a década de 80 do século passado, que a gente se reindustrializou o país, inclusive era uma potência industrial na década de 80. Sim, Juscelino. Era considerado uma potência industrial em ascensão no mundo. Tanto que a China e a Coreia do Sul vêm aqui no Brasil aprender com a gente, né? E aí veio a Revolução Neoliberal e a gente desindustrializou o país de novo. E nos tornamos de novo uma colônia primária exportadora. Isso aqui é um neocolonialismo que está acontecendo no Brasil, e o sinal que os Estados Unidos estão dando é que eles querem nos transformar numa colônia de novo. Sim, não tem falado outra coisa. Tudo que eles estão fazendo e os sinais que estão dando é isso, né? A nova estratégia Monroe, a doutrina Monroe de Donald Trump é isso. Vocês é o nosso quintal. Porque a gente tem que pensar que a existência de um país grande, hegemônico no hemisfério, ela preconiza a existência de outros países menores fornecedores e que não vão ser competidores. Então, isso é exatamente o que os Estados Unidos querem. Eles querem manter os países da América Latina fracos, sem capacidade de contestar nenhuma das decisões dos Estados Unidos e capazes apenas de fornecer commodities e fornecer mercado consumidor. Mas eles não querem mais nada nem disso. E nesse ponto, o Brasil é a maior possibilidade de quebrar essa tendência. Por isso que o Trump está olhando com tanta avidez para cá. Eles não servem para exportar recurso natural, matéria-prima só. Então, a Revolução Neoliberal era um verniz para impedir os países de deixarem de ser periféricos, né? Então, o consenso de Washington, que é austeridade fiscal, privatização, livre mercado, livre fluxo de capitais, isso aí é uma conversa fiada para os países não crescerem. Isso aí está no livro lá do Rajun Chan, né? O Chutando a Escada. Chutando a escada. Tipo, tudo que eu fiz para me tornar uma potência, eu não vou deixar os outros fazerem. Se você for traduzir o consenso de Washington, é isso. Então, eu sempre utilizei o Estado. Você não pode utilizar o Estado. Exato. Eu tenho déficit fiscal há 40 anos. Você não pode ter déficit fiscal. Você tem que estar com a tabelinha perfeita ali para... Enquanto eu estava crescendo, ficando competitivo, esse negócio de livre mercado não existia. Eu me protegia.
Agora que eu sou o mais foda do planeta, abre o mercado para mim. É lógico, né? Agora, o passo que os Estados Unidos estão dando para trás é exatamente voltando ao mercantilismo, né? Porque agora ele quer proteger o mercado. Exato. Perdeu, né? Tem que reindustrializar também, né? Mas prega isso para os outros, né? Então, se a gente não sair dessas amarras do Consenso de Washington, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar como está nos últimos 40 anos. Aliás, o Trump parou de falar da Groenlândia, né? Porque parecia uma rota interessante, né? Por conta do aquecimento global ali, começou a ficar navegável mais tempo, né? Mas ele vai voltar, né? Você acha? Vai. Porque a rota do Ártico é o menor caminho da Europa para as Américas, né? E a rota do Ártico, pelo menos na forma como ela existe hoje em dia, ela é quase inteiramente dominada por infraestrutura militar russa. Os russos são os detentores da maioria dos portos das águas do Ártico e eles têm a maior infraestrutura militar naquela região. Eles, inclusive, têm o maior número de quebra-gelos nucleares no mundo. Parece que os Estados Unidos, ali a América do Norte, tem coisa de 1, 2. A Rússia tem vários. E com certeza eles são um país que está melhor posicionado para tomar posse e tirar vantagem dessa nova avenida de deslocamento, de fluxo de mercadorias, de comércio global. É o menor caminho. Então eu até gravei um vídeo na época, quando ele assumiu, ele começou a falar, eu falei, pega o globo terrestre e põe o Ártico na sua frente, assim. De um lado está a Rússia, do outro lado está o Alasca, que é Estados Unidos, o Canadá e a Groenlândia. Por que ele falou do Canadá e da Groenlândia? Se ele tomar esses dois aqui, e ele até mostrou na reunião o mapa, né? Gera tudo dos Estados Unidos. Exato. Porque aí de um lado vai ficar a Rússia, do outro lado vai ficar os Estados Unidos. O que ele quer ali é a influência na rota do Ártico. Que quem domina hoje é a Rússia. Só a Rússia tem navio quebra-gelo com tecnologia para navegar lá. É verdade. Só que o que eles estão antevendo é porque o aquecimento global já está criando novas rotas que passa ali muito perto da Groenlândia, né? Então, por isso esvazia a COP. Né? Exatamente. Esvazia a COP para deixar... O aquecimento global é nosso aliado. Então, nesse caso... Está criando novas rotas, né, de navegação. Só está castigando o país e a Europa por conta do... Então, ou a gente acorda, né, que a gente... E aí é soberania mesmo, é soberania não só política, mas soberania econômica, de definir o que a gente vai fazer para desenvolver a nossa economia, ou a gente vai continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Ficar lendo a ata do Copom, por que sobe juros, por que tem inflação, por que não sei o quê. Porque se a economia não sair do lugar, a gente vai ter que fazer sempre a mesma coisa, né? Então, se a gente cria um desenvolvimento econômico no nosso país, a gente coloca a maior parte da sociedade nesse desenvolvimento econômico, quando eu estou falando de agroindústria, pequenas indústrias, industrialização, e eu invisto em ciência e tecnologia para levar o país para a fronteira tecnológica, isso é desenvolvimento econômico. E aí fala assim, e aí eu posso emitir dívida? Lógico. Por que a China emite dívida também há quase 40 anos? Também não tem preocupação com déficit fiscal. É isso aí. Que está no livro da Isabela Weber, como a China escapou da terapia de choque. A terapia de choque é consenso de Washington. Não ajoelhou para a cartilha, né? Não, fez o inverso. Exatamente. Lá é livre fluxo de capitais, vou controlar o meu. É livre câmbio, vou controlar o meu. Né? Austeridade fiscal, não, eu vou ter déficit fiscal. Sim, vou ter déficit, vou poder investir. A China fez o inverso, que é escapou da terapia de choque. A terapia de choque é o consenso de Washington, né? Então, que as pessoas ficam nesse negócio da relação dívida-PIB, né? Se a sua economia não cresce, a sua dívida não pode crescer. Porque é uma questão matemática. Sim. Aí eu não posso. Mas se a sua economia cresce, você pode crescer a sua dívida. Justamente. Que é o raciocínio que a China fez. Sim. Se ela ficasse olhando para a austeridade fiscal na década de 80, ela não estava onde ela está hoje. Sim. Por que ela emitiu dívida, emitiu moeda, criou dinheiro? Porque ela tem um planejamento para crescer. Exato. Isso é um paradoxo, né? Porque quando a gente olha Japão, Itália, que tem uma dívida até mais de 200%, né? No caso do Japão, sim, a Itália está em 150%, 180% do PIB, e a gente aqui está querendo travar em 70%, né? Aquela coisa, né? Não pode, é o teto de gastos e tudo mais. Se eles que já estão desenvolvidos ainda se permitem isso, se a sua economia não cresce, a sua dívida não pode crescer. Porque é uma questão matemática. Sim. Aí eu não posso. Mas se a sua economia cresce, você pode crescer a sua dívida. Justamente. Que é o raciocínio que a China fez. Sim. Se ela ficasse olhando para a austeridade fiscal na década de 80, ela não estava onde ela está hoje. Sim. Por que ela emitiu dívida, emitiu moeda, criou dinheiro? Porque ela tem um planejamento para crescer.
Exato. Isso é um paradoxo, né? Porque quando a gente olha Japão, Itália, que tem uma dívida até mais de 200%, né? No caso do Japão, sim. A Itália está em 150%, 180% do PIB, e a gente aqui está querendo travar em 70%, né? Aquela coisa, né? Não pode, é o teto de gastos e tudo mais. Se eles que já estão desenvolvidos ainda se permitem isso, onde está o erro, né? Porque eles já são países desenvolvidos e a gente ainda tem a desenvolver, tem muito a construir. Parte da equação do PIB e tem um percentual que deveria ser bem representativo em um país em desenvolvimento, que são os gastos públicos. Sim. Não os gastos públicos de qualquer forma. Lógico. O pessoal sempre confunde isso. Confunde. Mas investir em infra, né? Não é gasto para pagar privilégio de judiciário, né, de legislativo, não. É gasto para fazer investimento público. Investimento público, essa é a palavra certa, mas entra como gasto. Que é o que o próprio Andelar Rezende defende, né? Que é um raciocínio, não precisa ser economista, né? Você é do mundo corporativo também, sim, né? Eu fui muito tempo, eu sou um financista. Então, que eu sempre faço essa comparação, e a gente não pode, porque o outro lado que é contra fica comparando o Estado com a economia doméstica, né? Você não pode gastar, porque não. Primeiro, se na sua casa assim, eu falo, mas na minha casa eu não imprimo o meu papel. Você não tem um impressor de dinheiro, né? Nem empresa tem impressor de dinheiro. Mas o raciocínio, sob o ponto de vista das finanças, ela é válido para ser didático. Sim, né? É verdade. Por que uma empresa ela toma dívida para investir nos projetos? Né? A gente faz análise de viabilidade econômica de projetos, não é? ROI. Aí você pega, eu não tenho capital próprio, vou me alavancar, tomar dívida. Qual que é o custo da dívida? Aí você pega o custo de capital, põe lá no seu fluxo, né, do projeto. Isso aí. Esse projeto aqui, o custo de capital é X%, mas né, vou comprar um equipamento novo, é um projeto novo da empresa e vai gerar tanto de receita, vai ter esse custo, vai ter essa despesa, né? Vou ter essa depreciação, para quem já fez, sabe, né? Você põe tudo na planilha e você joga lá, traz a valor presente, o VPL é positivo, eu faço. Mas eu tenho dinheiro para pagar aquela dívida agora? Não tenho. Não tem, Por quê? Porque eu estou contando que o projeto vai dar certo, com a receita que ela vai gerar, com as despesas que eu vou ter, com o custo que eu vou ter, com o lucro operacional que eu vou ter, né? Com as despesas financeiras dessa alavancagem que eu fiz, quando eu trouxer a valor presente vai valer a pena. Então eu faço porque eu estou contando que aquele projeto vai dar certo. E a beleza do nome, né? Crédito. Quem está te dando dinheiro, ele está acreditando que você vai realizar esse projeto. A diferença é que o Estado não precisa pedir dinheiro para os outros. Pô. Exato, tem isso. O que a China fez, né, nos planos quinquenais? Eu tenho um projeto aqui, o último aqui inclusive era o Made in China 2025, né, que venceu agora, que ele cumpriu tudo, né, que ele pôs. Então a China tem os projetos, tem o planejamento, tem os projetos. Isso é um projeto de 10 anos. Uhum. Vai custar X bilhões. Eu não tenho dinheiro, mas se o projeto der certo, vai crescer, vai ser indústrias, vai gerar receita, porque a receita do Estado é arrecadação, né? Uhum. Tudo que eu gerar de crescimento econômico aqui vai se transformar em isso, porque no meu... Enfim, todo esse jargão, essa fala agora do economês do Cobori, tudo isso meio que foge do tópico principal, que é os Estados Unidos vão ter capacidade de quebrar essa China, de atrapalhar o desenvolvimento econômico dessa China, da forma como ela é estruturada, da forma com os planos quinquenais e com a forma como eles praticamente não têm tido que se mover durante essa guerra da Ucrânia e nem dessa guerra do Irã, eles estão só juntando os lucros. Escrevam aqui embaixo o que vocês acham, também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agradeço a todos por assistirem, verei a todos no próximo vídeo do canal, um grande abraço e valeu!